quando ele fala que na saída dele, a principal dívida dele é com a família dele, se a situação for essa que é colocada, ele está sendo completamente honesto. Galera, vou deixar trechos da apresentação de Vitor Pereira e a repercussão da mídia na fala do treinador. Não se esqueça de dar aquela moral na divulgação do canal. Bora pro vídeo. A gente vai para o Rio de Janeiro agora conversar com Pedro Henrique Torre e ele vai trazer todas as informações. Daqui a pouquinho a gente vai falar também e mostrar com detalhes a primeira entrevista coletiva do Vitor Pereira como técnico do Flamengo. A primeira entrevista coletiva oficial. Pedro, bem-vindo ao Sport Center, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Muito boa tarde para você, também aí o Rodrigo, a Mari também está por aí. Grande abraço a todos, feliz 2023 a todos. Estamos aqui na porta do Ninho do Urubu, onde há algumas horas já foi apresentado o técnico Vitor Pereira de maneira oficial, novo comandante do Flamengo para essa temporada. Chegou ontem ao Rio de Janeiro, bem cedinho, veio aqui para o CT, conheceu toda a estrutura, comandou já a atividade, hoje também pela manhã uma atividade, comanda neste momento outra atividade pré-temporada, né? Mas nesse intervalo ele foi apresentado como o novo comandante rubro-negro. Uma sala bem cheia ali de jornalistas e também de diretores do Flamengo. Estava lá o presidente Rodolfo Landim, diretor de futebol Bruno Spindel, o vice-presidente o Marcos Braz, o CEO Reinaldo Belotti, CEO do clube, também estava por lá. Então o Vitor Pereira foi lá para, enfim, dar as suas declarações e tinha muita ansiedade, Marcela, por conta da saída conturbada que ele teve do Corinthians. Até o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, falou sobre o assunto quando o Vitor Pereira foi confirmado como novo treinador do Flamengo. Chegou a falar que ele mentiu sobre a questão da saúde da sogra como justificativa para a saída do Flamengo. Então estava todo mundo muito ansioso para ouvir o Vitor Pereira. Acontece que o Flamengo tomou uma atitude que deixou a Flá TV, a TV oficial do Flamengo, fazer uma pergunta para o Vitor Pereira sobre a saída do ex-clube. Iniciou assim para ele se manifestar sobre o assunto. Ele falou alguns minutos sobre o tema, mas depois nenhum outro jornalista que estava presente na sala de imprensa ali pôde voltar ao tema. O Flamengo impediu que isso acontecesse, até a companheira Tatiana Tavares da Band tentou voltar ao tema, mas aí a pergunta dela foi ignorada e passou para o profissional seguinte. Então o Vitor Pereira não respondeu sobre o tema Corinthians mais uma vez. O que é que acontece? Depois disto, e já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. Surge a primeira conversa que tivemos e eu fiquei a pensar. Porquê? Porquê que eu fiquei a pensar? Porque de facto a proposta profissional é uma proposta de uma dimensão. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fique a pensar depois de uma abordagem desta. Se a minha família entendeu, depois de uma conversa, duas conversas, três conversas, entendeu que sim, que podíamos lidar com a situação de saúde que temos, que temos em casa e que temos que lidar com ela, mas que de facto o desafio profissional, o repto profissional era um repto importante para a minha carreira, eu a partir daí tive que tomar uma decisão. Portanto, não fiquei a dever nada a ninguém, só, única e exclusivamente à minha família. Para que não fossem feitas perguntas sobre esse assunto, que era só a explicação do Vitor Pereira. Mas ela resolveu fazer. E é uma entrevista coletiva. E aí foi esse repórter, silêncio, né? É o papel do repórter. Repórteres são pessoas que perguntam, até onde eu sei. É isso. Mas ficou um silêncio, o Marcos Braz falou que não ia mais tocar nesse assunto, e a pergunta foi absolutamente pertinente, Fábio. Avisou o Corinthians ou não? Não deixaram responder. Sim. Ele também não foi a público falar, não, eu quero responder. E a gente está aqui há tanto tempo, há tantas semanas, falando, pô, esse dia que o Vitor Pereira vier a público, vai ter essa pergunta, ele vai ter que explicar a história da doença da família. Foi uma boa explicação ou não? O Vitor, ele fala que não deve nada a ninguém. Ele tem uma dívida eterna com o torcedor corintiano, na minha opinião. Porque uma dívida negativa.
porque ele contou uma grande mentira para se desvencilhar não de um contrato, mas de uma proposta do Corinthians. Ele não soube argumentar que não queria mais ficar. Não sei o motivo, se era realmente o projeto Corinthians ou se era realmente, né, um problema familiar, mas a explicação que ele dá é que, e as palavras são dele, é que isso ficou claro, ficou exposto durante muito tempo, é que ele não iria aceitar trabalhar em nenhum clube do Brasil, que ele não iria aceitar nenhum projeto, que o primeiro pensamento dele era voltar para Portugal para resolver uma questão familiar, um problema de saúde. Não é da minha parte, né, Edu? Eu estou falando pelo lado do Corinthians, né? Depois, se a gente tiver um tempo, a gente vai olhar pelo lado do Flamengo também. Porque, olha então, na nossa não é tela só... lá, eu falei que iria embora, não houve mentira. Ele disse que não houve. Mas está gravado, né? É isso. Assim, as palavras que ele coloca na coletiva do Corinthians não são as que ele usou agora nessa apresentação do Flamengo, né? Mas assim, não é o meu sentimento, né? Eu estou aqui como um ex-atleta do Corinthians e Flamengo e hoje como um comentarista. São as palavras, o sentimento de mais de 25 milhões de corintianos espalhados pelo Brasil, né? Então, essa dívida ele vai pagar a hora que ele encontrar com um torcedor corintiano na rua, a hora que ele vier a enfrentar o Corinthians em algum momento. Essa é a dívida que ele tem com relação ao Corinthians, à instituição. A gente não pode esquecer a entrevista que o Duílio deu, né? Quando foi perguntado sobre isso, ele teve que ser exposto, teve que argumentar com relação a tudo que aconteceu, e você via realmente amargura nas palavras, né? Era um ser humano, presidente de uma instituição gigante como o do Corinthians, se sentindo enganado, né? E ele passou muito isso, que ele foi enganado por um profissional. O Vitor Pereira no Flamengo, ele tem condição de fazer um grande trabalho, porque ele é um profissional capacitado. Eu acho que ele tem que corrigir algumas condutas de dia a dia, porque a gente sabe que existia um desgaste muito grande com atletas do Corinthians, de relacionamento mesmo, de intimidade, e a gente conhece muito bem o ambiente do Flamengo. A gente sabe que isso é muito importante no Flamengo. Porque o Paulo Souza, por exemplo, ele veio com muitos conceitos, mas ele não conseguiu construir um ambiente de confiança também no vestiário. E quando você perde esse vestiário do Flamengo, que é tão poderoso, as coisas não dão certo. O Dorival chega e a primeira coisa que ele faz é ganhar o vestiário. É trazer uma harmonia para o grupo e a partir disso ele vai construindo um time que tenha um sucesso. Com relação ao Flamengo, é um novo trabalho, o Flamengo é muito capacitado, o Flamengo tem títulos e torneios importantes pela frente e o Vitor Pereira, a sua comissão técnica, a estrutura do Flamengo e esses jogadores têm condições de fazer um 2023 feliz para o torcedor do Flamengo. Acho que o torcedor do Flamengo também, viu, Léo? Não está nem aí para essa polêmica. Eu concordo com você. O torcedor corintiano, sim, e assim, é importante. A linha do tempo, para mim, eu posso acreditar na linha do tempo. Eu posso realmente acreditar que quando ele diz ao Corinthians que tem uma questão familiar e não quer ficar, que o Flamengo nunca o tivesse procurado até então. Eu acho plausível. Sim. Tá? Eu não tenho motivo nenhum para desconfiar dele disso. E aí, ele não seria inteligente se ele usasse essa desculpa. Porque ele poderia... ele não é burro, seria, inclusive, mais fácil falar, tem uma oferta do Flamengo, cara, e acho que você sabe a situação do Corinthians, a situação do Flamengo, lá eu vou ter mais chance de ser campeão, e a prioridade que eu vou ter na minha carreira é ter um time competitivo. Então, eu realmente acredito que o Flamengo apareceu depois para dele dizer isso ao Corinthians. Mas todos nós somos reféns das nossas palavras, né? E especialmente das nossas promessas. O Corinthians faz uma proposta para ele ficar, ele avalia todo o cenário, ele fala, cara, vai ser um ano difícil, porque o Corinthians pode até se reforçar e tal, mas, de novo, se eu bater de frente com o Flamengo, posso até fazer um grande jogo, como aconteceu, e provavelmente vai ser difícil competir. No Campeonato de Pontos Corridos, então, é quase impossível você competir com o Flamengo se o Flamengo estiver dedicado ao campeonato. Então, ele falou, olha, para ficar aqui, para não ser campeão, eu prefiro voltar para casa. Agora, se é para ser campeão, se é para ter boas chances de ser campeão, se é para ter o melhor elenco da América do Sul, aí eu me arranjo com a minha família, explico, falo, gente, o Flamengo é uma chance de ser campeão muito mais do que era o Corinthians. E vou. Isso aí, para mim, como funcionou na cabeça dele, eu consigo entender. Também. Tá? O ponto como você falou, a maneira que ele colocou pode não ter ficado clara, e é para isso que existe a entrevista, a pergunta, porque eu acho que talvez a maneira que tenha sido colocada inicialmente foi a maneira conveniente para a instituição Flamengo. O Departamento de Comunicação do Flamengo está lá para proteger também o seu profissional, e tanto que a pergunta é feita pela Luana, da Flá TV. Né? Que, óbvio que o viés da pergunta vai ser
um viés mais de levantar a bola para ele. Depois, quando vem para a Tati da Band, que acho que ela fez perfeitamente ali o trabalho dela, já é uma pergunta mais direta sobre o personagem do Ilho, que falou dele. E aí a chance dele responder, pô, o cara tá... Peraí, você falou que ninguém pode falar... Quem falar isso tá mentindo? O cara aqui tá te chamando de mentiroso. Exatamente. Você não vai se defender? É parte do jogo do departamento de comunicação do clube também tentar deixar as situações desconfortáveis de lado. Mas talvez fosse interesse dele falar, não, deixa eu responder essa. Deixa eu responder essa. Sabe? Porque, queira ou não, era a chance dele se defender de um ataque do Duílio, né? O Duílio o colocou como mentiroso, certo? E ele ficou em silêncio. Então, eu acho que a situação não foi resolvida. Concordo contigo, o torcedor do Flamengo não tá nem aí hoje. Se amanhã houver um episódio com ele, talvez isso seja lembrado. Mas hoje, assim, é claro que ele quer saber como vai armar o time, a chance de ser campeão, como é que ele vai lidar com o vestiário, como disse o Fábio. Mas, assim, não é só o torcedor do Flamengo que estava atento à coletiva, né? E acho que tá todo mundo muito interessado em saber o que ele tinha a dizer. Eu acho que tem vários aspectos dessa situação. Primeiro, eu acredito nele que não tinha proposta quando ele foi embora do Corinthians. O Renato Rodrigues trabalhou lá, que é excelente comentarista de futebol, conhece pessoas do clube. Do Corinthians. Publicou no Instagram, dizendo que o Vitor Pereira pediu uma reformulação de elenco do Duílio, e o Duílio falou que não haveria. Quando a gente vê o tipo de jogo que ele foi obrigado a fazer, o tipo de jogo que ele queria fazer, quando ele chega e dá a entrevista, e as características dos jogadores do Corinthians, dá para entender por que ele queria a reformulação, porque ele quer um time com outra característica. Então, para mim está muito claro que a razão de ele ter ido embora tem muito a ver com o fato de ele achar que não tem como competir no nível que ele deseja contra, por exemplo, o Flamengo, que tem um elenco de outro nível. Quando ele cita a questão familiar, dá a impressão de que ele tem que ficar em Portugal e que ele não aceitaria nenhum emprego do Manchester City. Ou do sonhado Barcelona. Ou do Barcelona. Eu vou fazer aqui um contraponto. Quando ele fala que na saída dele, a principal dívida dele é com a família dele, se a situação for essa que é colocada, ele está sendo completamente honesto. Porque se tem uma pisada de bola enorme ali, é com a família. Mas aí é uma coisa dele com a família que não me cabe, pelo menos como eu penso a minha profissão, interferir. É uma coisa extremamente pessoal e eu desconfio que foi conversada ali. Se ele tivesse saído do Corinthians para ir para o Flamengo, a repercussão seria muito parecida. É que o argumento familiar dá um tom, é como se você jogasse sujeira em cima de uma troca que seria tão criticada quanto foi, sem essa sujeira, se ele simplesmente tivesse trocado de clube. Você está falando de uma torcida gigantesca, ultra passional, indo para um outro time que tem uma torcida gigantesca, ultra passional. Estão falando de rivalidade, de times que se enfrentaram na final da Copa do Brasil, de times que rivalizam por terem as maiores torcidas do país, são duas nações enormes.